Eu tenho certeza que você não reparou nisso. O nosso prota quebrou a máquina quando foi medir o poder dele. O cara é o Rank S mais forte da história. E quem que é esse maluco que ficou preso num portal e voltou dos mortos depois de 10 anos, trazendo junto com ele um bagulho insano? Cara, se você quer saber tudo o que aconteceu nesses episódios, vem comigo, meu parceiro. Nosso prota tá farmando XP que nem um maluco, e o Jin só observa de boca aberta enquanto todo mundo que é nas sombras dele tá fazendo um massacre nos inimigos. O cara simplesmente não acredita no que tá vendo. Ele pergunta pro prota sobre os soldados que estão ali, e o Jin só explica que eles são invocações da habilidade dele. Tranquilo, né, mano? Só que não. Depois do combate, nosso prota manda os lacaios coletarem os cristais de mana que estão ali na dungeon. O Yujin, tentando não ser um inútil, fala pra ele deixar com ele a parte ali de recolher os minérios e as gemas. Um dos soldados, com uma dosinha dele, até tenta entregar um cristal pra ele. Ele até encara de Wu, meio que com uma cara de quem que é esse palhaço aqui. Mas no final acaba entregando ali uma pedra pro Yujin. Tá feliz agora, meu parceiro? Tu não é um zero à esquerda, não. Enquanto isso, num canto bem sinistro, um homem estranho surge no meio dos destroços de uma dungeon, deixando geral em pânico. Mas ele já fala pra rapaziada relaxar que ele não é inimigo não, cara. Ele tá do lado deles. Dizendo que tudo que ele quer é voltar pra casa dele. Tu confiaria, mano? O cara aparece do nada, apaga os teus parceiros e ainda fala que tá suave e só quer voltar pra casa? Eu não confiava mais nunca. Eu também. A gente volta ali pro nosso prota comemorando a vitória por eles finalmente terem completado as 19 raids. O Yujin então revela os planos que ele tem. A próxima coisa que ele vai fazer é a prova escrita para conseguir a licença de mestre de guilda, e usa isso como moeda de troca para negociar com o pai dele. O nosso prota fica contente, mas joga real pra ele falando que eles não vão se ver por um tempo. Tem um lugar que ele precisa ir antes de fazer qualquer coisa. O Yujin fica meio bolado e acha que o nosso prota só tá querendo se livrar dele de alguma forma. Eles abafam falando que o Sung nunca gostou dele, que nunca foram irmãos de verdade. Ou vai começar a TDR agora, irmão? Esse é o tal do Mula. Mas é num raro momento sentimental que o nosso prota fala que vai começar a tratar ele como um verdadeiro irmão. É, até que o nosso prota de vez em quando tem coração, né? É isso mesmo. Enquanto isso, aquele homem misterioso que apareceu na dungeon é levado pra prisão. Os caras que estão vigiando ele já começam de papinho e de fofoquinha. Começam a falar que o nome dele é Irwan, ele ficou preso num portal por 10 anos. Maria Fifi, né, mano? Famosa Maria Fifi. É mesmo, é? Esse cara aí que apareceu, ele é coreano. Só que do nada, depois de 10 anos sumido, o cara reaparece numa dungeon na América. E simplesmente sem saber falar uma única palavra de inglês. Para resolver isso, chamaram ninguém mais, ninguém menos que aquele psicopata assassino maluco e deixaram nas mãos dele fazer o interrogatório do sujeito. É, né? O que poderia dar errado? Um cara com sangue no olho, pavio curto e que só tá procurando alguém pra descontar a raiva. Eu não... A gente já corta pro prota de novo, que tá dessa vez na frente do castelo demoníaco, pronto pra entrar. Ele lembra que a última vez que ele teve lá era nível 20 e quase foi de arrasta contra o Cérbero. É, mas agora nosso prota tá mais brabo. Será que ele finalmente vai conseguir tancar esse castelo? Assim. Ele usa a chave para abrir a porta e recebe uma missão: coletar 10 mil almas de demônios. Pera aí, é isso mesmo, rapaziada? 10 mil almas? O cara é o quê? O Constantine? Claramente o nosso prota percebe que isso é um absurdo, mas ele precisa terminar essa missão de qualquer forma. Ele precisa garantir que ele vai conseguir todos os ingredientes para fazer o elixir da vida e curar a mãe dele. Em outra parte da cidade, o Yujin tá trocando uma ideia com o pai dele, dizendo que ele quer ser o líder da guilda. Mas o pai dele, que não é trouxa nem nada, já sacou que ele pediu a ajuda de alguém para conseguir a liderança do mestre da guilda. E ele sabe exatamente de quem que foi. E para ele, isso significa que o Jin não é nem um pouquinho digno de ser o líder dessa guilda. Pô, que isso, o cara fez o corre dele, deu um jeito, conseguiu fazer tudo que ele precisava fazer e tu vai meter dessa? Que merda, hein? O Yujin continua insistindo, e aí o pai dele faz uma proposta no final das contas, que ele pode sim assumir a guilda, mas só se ele conseguir recrutar o Jin-Woo pra isso. É, meu querido, boa sorte pra conseguir fazer isso aí, tá? O Yujin fica ali pensativo, sem saber se ele vai conseguir isso aí ou não. A gente volta pro nosso prota, que tá passando o rodo nos demônios ali do primeiro andar. E a primeira coisa que ele pensa é, bom, já que eu tô matando o demônio a rodo, por que eu não vou transformar ele em sombras? Mas é aí que ele toma a invertida do sistema e fala que não dá pra ele fazer isso. Mas pelo menos ele consegue finalmente o passe pra subir pro segundo andar. Mas ele só pode usar isso aí no círculo de teletransporte, então ele vai ter que abrir caminho até lá. Como o castelo é gigante, ele não quer ir a pé claramente, o cara então tem uma ideia genial. O cara invoca o líder dos ursos de gelo e usa ele como se fosse uma montaria. O cara tá usando uma sombra de Uber, cara. Pelo menos dá 5 estrelas aí no final da viagem. Os demônios até tentam bloquear o caminho, mas o tanque, nosso prota deu o nome de tanque pro urso. Pô, nada mais justo, né?
O tanque então vai atropelando geral sem esforço, nosso prota só observa impressionado. O bicho é uma máquina de destruição, mano, nome completamente aprovado. Enquanto isso, no mundo real, a Cha tá curtindo uma piscina, relaxando numa boa, e as outras garotas ficam ali só babando na beleza dela. Eu não vou nem me pronunciar, porque que isso, hein, papai? Você tá maluco? É verdade. Embora ela esteja ali, mano, a mente dela tá em outro lugar. Ela fica lembrando do que o Choi falou sobre os monstros alados da Ilha Jeju. E ela fica se perguntando, por que ele não falou isso pro público? Ele explica que foi uma ordem da associação, porque eles não querem causar nenhum pânico na população. Mas o Choi também manda a real, eles precisam fortalecer a guilda, porque uma batalha sinistra tá chegando aí, cara. O nosso prota tá na caçada dos demônios que estão todo mundo fraquinho, cara, é tudo rank B. Mas quando ele começa a subir, eles vão ficando cada vez mais fortes. Ele percebe que o segredo para avançar rápido é focar nos demônios que carregam os passes de entrada para os andares superiores. Mas tem um pequeno problema. O castelo parece ter 100 andares e ele precisa acelerar, mano. Porque ele não trouxe comida o suficiente para todo esse tempo aí de jornada, cara. Então, mano, é melhor você começar a apertar o passo aí. Depois de subir, ele se depara finalmente com um dos senhores dos andares inferiores. O exército da sombra já chega botando pressão nos demônios. Nosso prota percebe que ele conseguiu melhorar a inteligência dele, o que melhora também o controle dele sobre o exército das sombras. Mas o chefão do andar não tá nem um pouco pra brincadeira, ele lança o ataque surpresa. O Jinwoo contra-ataca com um soco que manda o bicho pelos ares, mas a regeneração dele é instantânea e ele volta na hora com tudo. O Iron surge para segurar as pontas e joga o escudo pro Jinwoo, que usa para bloquear os ataques frenéticos do chefão. É aí que ele percebe que o monstro tá conseguindo ler os movimentos dele, então ele decide mudar a estratégia rapidinho. Ele percebe que, mano, pra conseguir vencer esse bichão, ele vai ter que acertar na cabeça e numa só. Ele consegue de alguma forma dar um perdido no monstro ali com a invisibilidade e já começa a escalar um prédio. É nisso que o demônio percebe e ele vai correndo atrás. Ele acaba colidindo com a estrutura do prédio, o Jinwoo então mete um mortalzão e já vai direto na jugular do bicho, mano, cortando numa só. O demônio então cai pra trás indo de vasco e o prédio que o Jinwoo subiu e ele deu de cara cai direto em cima dele. Como recompensa, o nosso prota recebe um fragmento da árvore do mundo, um dos itens raros para ele conseguir finalmente fazer o Elixir. Enquanto isso, aquele maluco que surgiu lá na dungeon dos Estados Unidos está na sala de interrogatório. Aquele psicopata lá já chega sem paciência, chamando ele de monstro falante. Mas o cara responde na maior tranquilidade que ele é humano, e até sugere que ele faça um teste de DNA para provar. Mas o maluco lá fica puto porque ele foi interrompido quando ele finalmente ia se divertir, ou seja, ia massacrar os dois. O Yujin se livrou de uma boa, viu? É nessa hora que o cara da dungeon solta uma bomba. Ele fala que uma catástrofe gigantesca tá chegando e que tudo que ele quer fazer é impedir que isso aconteça. O Dong Su acha que os caçadores do mundo inteiro conseguem impedir uma ameaça, mas é então que o homem ri. Eles não têm a menor chance de conseguir segurar isso aí. E é aí que vem o plot twist. O Dong Su confere os registros e descobre que o cara que apareceu na dungeon é nada mais nada menos que o pai do nosso prota. Com essa bomba solta aí, a gente já volta direto pro nosso prota que já tá subindo os andares e já conseguiu chegar no 75. Ele percebe que, cara, tá muito desbalanceado. Ele tá amassando tudo que ele vê pela frente. É então que a fome começa a bater e ele percebe que mesmo faltando os 25 andares, ele já tá quase sem comida. Mas durante toda a sua empreitada ele encontrou umas coisas muito boas. Encontrou um brinco e um colar que fazem parte de um set, faltando só uma peça para completar. E eles aumentam todos os seus status. Ele também ganha um item chamado Vidro Avarento, que amplifica o poder dos magos. É então que ele abre uma caixa amaldiçoada, que é o presente dele, e recebe uma chave misteriosa. Mas para variar, o sistema não dá nenhuma dica do que ela faz e onde é que ele tem que usar ela. Todo dia tem uma merda. Bom, até o andar 75 ele já conseguiu juntar 2 dos 3 itens que ele precisa para conseguir fazer aquele elixir da vida. Mas ainda falta um. Sem tempo para pensar muito, ele decide que vai encerrar por ali e voltar numa próxima hora. Porque uma coisa é certa, essa jornada dele, irmão, tá longe de acabar. Os próximos 25 andares vão ser absurdos, tá? Depois de tudo que o nosso prota passou na masmorra, ele percebe que aumentou de nível. E é aí que ele percebe que, cara, ele não pode mais continuar como um simples caçador rank E, mano. Ele precisa evoluir porque ele tem que ter acesso a lugares melhores, mano. E tem coisas que só os caçadores que são os mais tops, os rank S, conseguem atingir. A gente corta para a Associação de Caçadores, onde é feita a avaliação do rank dos caçadores. Um dos recrutadores, ele fica em choque quando vê que o nosso prota tá entrando ali para fazer uma reavaliação de rank. Ele sabe o quanto que ele é brabo. Ele de imediato já contacta e avisa o Beck que o Sung tá ali, mano. E o cara, sem perder um milésimo de segundo, já sai correndo para lá. O Sung é chamado para dentro da sala para já testar o seu nível de poder. A avaliadora pede que ele coloque a mão ali naquele cristal negro no meio da sala.
É então que o aparelho que deveria fazer a leitura do poder dele simplesmente apresenta um erro. Ela pede pra ele tentar de novo. E de novo, o mesmo erro acontece, mano. O cara quebrou a máquina. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ela então chama alguém pra conferir se tá tudo certo. É então que o supervisor dela entra e fala pra ele fazer o teste de novo. E a mesma coisa acontece, de novo acontece aquele erro. O cara fica chocado e solta que a máquina tá funcionando perfeitamente, mas simplesmente não consegue medir o poder do cara. A única conclusão? Meu parceiro, o nosso prota acabou de se tornar o 10º Rank S do país, irmão. É então que a gente vê o vice-presidente e o Choi trocando uma ideia sobre as formigas ali da Ilha Jeju. Antes que o papo continue, ele já percebe que tem alguma comoção, algum caos acontecendo ali na Associação dos Caçadores. Todo mundo tá encarando o Jin-Woo, já que a máquina simplesmente travou para medir a força dele. O diretor informa que ele precisa voltar daqui 3 dias para pegar a licença e fazer um novo teste, para que assim eles consigam realmente medir a força dele. O recrutador lá que contactou o Baek pensou em falar com ele, mas antes que conseguisse, o Choi aparece no meio da sala. O cara é um dos representantes mais poderosos ali das guildas dos caçadores. Faz tempo. E ao ver o nosso prota, ele sente que o cara não é normal. O pai é brabo, filho, esqueça tudo. Ele não perde nem tempo e vai direto ao ponto, chamando o nosso prota para participar da guilda dele. Mas, de praxe, o Jin-Woo simplesmente ignora a proposta. O pessoal em volta fica em choque, mano. Como é que ele recusa a proposta do presidente de uma das maiores guildas do país, mano? E ele não ignorou só não, mano. O cara snowbou, passou reto e nem virou o olho, filho, nem virou o rosto. É mesmo? E é nesse momento que simplesmente o nosso prota desaparece na frente de todo mundo. É então que o Baek aparece na porta de entrada, correndo atrás do Jin-Woo. E o Choi percebe que, mano, a guilda dos tigres brancos também tá de olho nele. Isso só reforça a suspeita que ele tinha, que o nosso prota foi o cara que fechou o portal vermelho, que tava ferrando com os tigres brancos. O Jin-Woo vai visitar a mãe dele no hospital. Ele fica ali um tempo com ela, mas quando ele sai do quarto, logo dá de cara com o Jin-Shu. Nosso prota já fica pouca sabendo que eles estão seguindo ele o tempo inteiro. Mas o cara explica que eles só controlam pessoas que são perigosas ou que cometeram algum tipo de crime. Em vez disso, tinha alguém ali que queria falar com ele. E quem que aparece, mano? Ninguém mais, ninguém menos que o presidente da associação. Primeiramente, ele reconhece, mano, e já dá parabéns pro nosso prota por ter se tornado o 10º caçador Rank S do país. É então que o nosso prota pergunta por que ele tinha que voltar só daqui 3 dias. É então que o presidente explica que isso é um período de carência, na verdade, para evitar um pouco de alvoroço e também porque se a notícia vazar assim instantâneo, as guildas grandes vão logo atrás dele, mano. Irmão, não é nem ruim, mano. Essas guildas aí devem pagar pra caramba, filho. O cara vai ficar milionário da noite pro dia. É a verdade. Ele já começa a meter o papinho falando que a associação precisa de caçadores fortes, mas a maioria só se junta às grandes guildas por conta de dinheiro e fama. O que é verdade, cara. Muita gente corre atrás disso. Mas o Jin-Shu, por exemplo, é um dos melhores caçadores da associação e o cara é simplesmente rank A, mano. Não tem rank S ali. É então que o presidente faz um convite pro nosso prota. Ele oferece um lugar na associação pra ele. E que ele ajude a associação a ser capaz de rivalizar com as 5 grandes guildas do país. Nosso prota até considera, mano, já que isso daí daria um futuro estável pra ele. Mas no fundo, ele sente que o lugar dele não é na associação, e sim dentro de umas dungeons amassando os monstros. Ele acaba recusando a oferta. E o presidente pensa que foi simplesmente por conta de grana. Mas o nosso prota explica que simplesmente ele pertence ao campo de batalha, cara. O presidente respeita a decisão, e antes de sair, diz que se fosse mais jovem, adoraria lutar ao lado dele numas raids. Mas a real é que por dentro ele ficou quebrado, mano. O cara realmente não tem mais como lutar, velho. Isso deve ser muito doloroso pra ele. Nem mesmo o maior healer do mundo, Rank S, o que for, conseguiria curar a velhice, cara. A gente corta pros Estados Unidos, onde a gente vê aquele psicopata acamado no hospital todo arregaçado. O diretor da guilda que ele pertence realmente pergunta se aquele cara que apareceu na masmorra era uma besta mágica. O Dong-Soo acredita que sim, já que o cara possuía poderes, mano, muito além do que se pode imaginar. O diretor pede pra ele voltar assim que ele terminar de se recuperar, mas o Dong-Soo simplesmente só consegue pensar em vingança. Ele lembra que o cara que surgiu mandou ele deixar a família dele em paz, mas o cara simplesmente não consegue conceber que ele simplesmente foi humilhado, mano. O cara varreu o chão com ele e jogou fora. E tudo que ele consegue pensar é que agora ele precisa de um item muito diferenciado para conseguir bater de frente e acabar com aquele cara. Bom, e falando nesses itens, ele não é o único que tá atrás não. Nosso prota já tá navegando numa loja online e quase tem um infarto quando ele vê que os preços dos itens mágicos são absurdos. Ele percebe que precisa de um equipamento melhor para conquistar aquele castelo e considera vender aquele orbe que ele conseguiu para ganhar grana.
Mas é aí que bate a dúvida nele. Se ele fizer isso, todo mundo vai querer saber como que um simples caçador conseguiu um item tão raro. E o cara nem é Rank S ainda. E aí então, para evitar suspeita, ele decide entrar num portal Rank A como minerador. Assim ele pode dizer que encontrou o item lá enquanto tava fazendo o trabalho dele. Vai meter o papinho, hein, mano? Que migué. Enquanto o presidente da guilda tá ali analisando os documentos dele, ele fica achando que ele pode ter falsificado a classificação Rank E que ele tinha antes. Mas o Jinshu afirma que, mano, não tem como isso acontecer. Ele realmente era Rank E, mano. Foi testado 2 vezes, ele sempre saía machucado e às vezes até quase morto das dungeons. Sem contar que ele paga todas as despesas médicas da mãe e a escola da irmã, provando que ele não é simplesmente um maluco qualquer. Só que é então que vem a coisa mais inusitada, eles percebem que o nosso prota se inscreveu como minerador na guilda de caçadores. O presidente fica sem entender o motivo dele ter feito isso, cara. No dia seguinte, nosso prota chega no portal junto com outros mineradores, se apresentando como um mero Rank E. E é nesse momento que ele descobre como é que funcionam as grandes raids. Tem equipe de mineração que coletam os cristais de mana enquanto as equipes de recuperação descartam o resto dos monstros, e dentro do portal, sem contar com a equipe de ataque, né, que é o que faz a limpa dentro da dungeon. Dentro dessa raid aí, o Chor já tá fazendo estrago, incinerando monstro atrás de monstro. Ele dá uma segurada para não queimar os corpos demais, já que eles precisam vendê-los depois. Quando a missão termina, nosso prota vê Choi saindo do portal e fica impressionado com o poder que ele tem. Em seguida, a Cha-Ren aparece, a vice-mestra da guilda dos caçadores. O nosso prota percebe que ela tem uma aura impressionante, cara. E quando ela finalmente consegue notar ele, a presença dele simplesmente desaparece, deixando ela meio confusa, sem entender o que estava acontecendo. As equipes de mineração e recuperação entram no portal para trabalhar. Enquanto isso, o nosso prota sente a presença do chefe da masmorra lá dentro. E já identifica de imediato que ele é mais forte do que qualquer outro que ele enfrentou dentro do castelo demoníaco. A curiosidade nele bate forte e ele decide dar uma espiadinha no monstro. Ele sai correndo para lá. E a hora que ele dá de cara com o portão que leva à sala do boss, ele já puxa a adaga dele. E é então que a Cha aparece atrás dele e simplesmente pergunta: o que você tá fazendo aí? Meu parceiro, e aí? Será que ela viu que ele puxou a adaga? Ela tá meio desconfiada. O que será que vai acontecer no próximo episódio? Eu vou ficando por aqui, deixa o teu like, comenta e dá uma inscrição aí pra dar aquela fortalecida pro canal e tu não perder os próximos vídeos. E se você quer vídeo bom pra assistir, então toma! Segue esse aí, mano. Dá uma conferida lá que isso aí tá muito bom. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo anime.